pessoal, olha, pedi para mim falar sobre legislação a respeito da criação de abelhas. Agradecendo a todo o pessoal que acompanha o canal, são muitas pessoas, alguns canais como No Meu Quintal Montado Ceará, Darlan, e Meliponária Abelha Jandaíra do Samuel, e tantos outros canais. Dá uma olhadinha no canal desse pessoal. Então, pessoal, a legislação ela ainda é muito difícil da gente fazer um apanhado. Bom, alguns estados possuem legislação. Exemplo, o Rio Grande do Norte, a legislação que eu não tenho aqui, ela não limita, parece que a quantidade de criação de colônias, só que tem que ser criação abelhas nativas daquele local, daquele estado e da localidade. O Ceará, idem. E o Ceará tem que fazer um apanhado com base no catálogo Moura e também não pode pegar na natureza, tem que adquirir de outros criadores. O que é que tem, por exemplo, em outros estados? Vou pegar o exemplo da Bahia. A Bahia tem uma lei estadual, é a lei número 13.902, de 29 de janeiro de 2018. O que é que diz nessa lei? Você cadastra, não tem limite de criação de quantidade de colônias para possuir, mas tem que estar sempre relatando às autoridades estaduais, os órgãos ambientais. E tem que ser abelhas do território baiano dentro da localidade. Por exemplo, tem local que tem um tipo de espécie, outro local litoral tem espécies. Se pegar a Chapada Diamantina é diferente, se pegar a Caatinga é diferente. O estado da Bahia tem uma boa área, o seu território é Caatinga. E mais ainda, se você é um hobbyista ou colecionador, aí sim, você tem que ir aos órgãos federais. Tem inclusive o cadastro técnico federal, que as pessoas têm que informar, mas eu não sei como é que está essa questão. O Espírito Santo tem uma lei que o pequeno criador pode ter 500 colônias. Todavia, se ele for apanhado criando uma abelha que não pertence à localidade, ele é responsabilizado, ele paga a multa. Eu acho interessante uma lei municipal de Canela, Rio Grande do Sul, é a Lei 3.465, de 15 de maio de 2014. Diz o seguinte, que a abelha, que é no Brasil tratada de Apis mellifera, ela é animal doméstico, portanto tem que ter toda uma questão. Quanto aos demais meliponíneos, pode ser criado dentro da área municipal, as colônias reproduzidas, não há restrição para venda e comercialização de materiais, todavia para mandar para fora existe. E aí tem que recorrer ao cadastro técnico federal, e se alguém for também aplicar, vamos pensar a questão, isso é ordem municipal, o fumacê, que é veneno, tem que avisar os criadores com 48 horas de antecedência, para eles tomar as providências. Só lembrando, a lei capixaba é a 11.077, de 28 de novembro de 2019. O Rio Grande do Sul tem uma lei, que é a 14.000. Então, a lei do Rio Grande do Sul, ela é a 14.763, de 23 de novembro de 2015. Ela diz que pode tramitar com as colônias dentro do estado e não tem restrições para comercialização dos produtos meliponíneos. Ou seja, no caso, pólen, geoprópolis, cera, pólen, o mel, todos os produtos e discos de crias. Porém, dentro do estado, se sair do estado, aí há multas. A lei do Pará, a número 7.565, de 25 de outubro de 2011, trata como, no artigo 2, material artesanal, e o controle fica da Pará, que é a Agência de Defesa Animal Agropecuária do Pará, e tratado como produto artesanal. Sabemos que são várias produções artesanais, aí tem uma quantidade de toneladas que você pode produzir. Quanto às colônias, pode transitar dentro do estado, porém não há restrição de quantidade, mas tem todo um apelo, não pode sair transmitir com essas colônias, essas abelhas para fora do estado, que na prática não acontece. A lei de Santa Catarina, ela tem uma lei também do estado de Santa Catarina, é a 16.171, de 14 de novembro de 2013, é livre manejo dentro de cada município. Então ele restringe para cada município, quer dizer,
o Estado tem uma lei, mas ele faz isso. Bom, e o que a gente encontrou? Eu vou aqui ter que ler e depois vou entrar direto. A fauna brasileira, ela é distinta. Nós temos talvez a maior biodiversidade do planeta. O que diz? A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, afirma que todo tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bom, eu sou presente geração, muitos que já tinha no Brasil já foi destruído, não tem mais. Em seu parágrafo 1º, inciso 4º, afirma que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoque a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, isso está proibido. E aí, entendendo, eu vou pegar como está na Constituição Federal, onde diz. O artigo 255, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Será que isso está sendo garantido? É artigo da Constituição Federal, tá? De 1988. Todos os brasileiros se regem sobre essa Constituição. O que é que diz o parágrafo 1º? Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. O poder público a gente tem na esfera municipal, estadual e federal, que é responsabilidade desses mandatários. Inciso 1º. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Bom. Inciso 2º. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisas e manipulação do material genético. Então, entendendo isso, é sempre ligado ao poder público. O poder público tem responsabilidade sobre todas essas questões. Inciso 3º. Definir todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Dentro desse inciso é importante entender, por exemplo, vai fazer uma estrada, é a lei que tem que liberar ou não. É pública, as estradas são públicas, mas imaginar uma coisa particular. Vai fazer uma fábrica particular, uma indústria, um aeroporto vem ser particular, tem que a lei estar lá para poder liberar ou não. Tem os órgãos ambientais. Inciso 4º. Exige na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicamente. Será que isso acontece? Eu acredito que não. Mas vamos lá, vamos seguir para a gente completar esse entendimento que é o artigo 255 da Constituição Federal. Artigo 5º. Controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, tem que o poder público estar ali junto. Inciso 6º. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Olha, tem pessoas públicas, legisladores, executivos, que eles não sabem absolutamente nada. Se você fizer uma pergunta, qualquer pergunta mais simples possível, eles não vão responder. Isso é a verdade. Inciso 7º, Yuri. Proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção da espécie ou
submetam os animais à crueldade. Bom, ainda é dessa lei o parágrafo 2º, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Ou seja, vamos imaginar no município alguém fez uma exploração mineral, vamos imaginar que é um garimpo, ele tem que recuperar o meio ambiente. Isso não vai acontecer no Brasil nem na China. Na verdade, no Brasil não acontece mesmo. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então tem que reparar mesmo. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossenses, a zona costeira são patrimônio nacional. A sua utilização far-se-á na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então a gente entende que recursos naturais são inclusive renováveis e não renováveis. Por exemplo, ouro não é renovável, é um recurso natural. E isso na prática não existe. A floresta amazônica já tem os seus 30% destruída, queimada aumenta a cada dia. Então temos que entender isso. Parágrafo 6º. As usinas que opera com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. E parágrafo 7º e último desse artigo da Constituição Federal: para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se considera cruéis as práticas desprovidas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrada do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, o que ele... Quando você pegar um animal, porque tem algumas práticas religiosas ou seita, não vamos aqui entrar no mérito da questão, que pode utilizar animais. Quando isso acontece, criações de animais nas tribos indígenas é comum, mas o que tem mais são os brancos. Papagaio, as tribos indígenas criam alguns animais selvagens como animal de estimação, então é dentro da crença deles. Portanto, aquilo ali não é considerado crime. Mas nesse artigo 15 da Constituição Federal diz o seguinte, 215, diz que não pode causar crueldade, apesar de ser natureza imaterial, integrada, porque é uma questão, vamos pensar, cultural, é uma religião, não pode. E eu fui buscar também na Constituição Federal, ela está disponível, pessoal, em PDF. O artigo 215, que diz o artigo 215? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, isso está dentro. Agora, não pode alguém chegar sacrificando os animais, destruindo os animais. Por quê? Porque é patrimônio de toda a coletividade. E é dever do poder público nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, proteger esse direito. Por exemplo, vou pegar para a gente fechar isso, não a abelha, mas a ararinha azul é daqui de Curaçao, lá daqui de Petrolina, muito próximo. Ela foi toda capturada. Hoje estão tentando um trabalho do ICMBio e outros órgãos tentando reintroduzir, readaptar a natureza. Não sei readaptar, reaclimatizar, porque ela saiu totalmente do domínio natural e passou a ser domínio particular de traficantes de animais e de criadores de animais selvagens, inclusive animais exóticos, que estavam na Alemanha, em várias partes do mundo,
e pelo menos lá eles tiveram uma compreensão de devolver. Então fica claro, a questão das abelhas é uma questão bem mais séria. Por quê? Porque as abelhas estão desaparecendo. Claro, a devastação é enorme em todo o planeta, não é só local, mas no Brasil a queimada tem se intensificado, o uso de chamados defensivos agrícolas, tem que deixar bem claro, trata como agressivos agrícolas, tá? Os venenos, os inseticidas. Essa terminologia de sida é para matar alguma coisa. Herbicida mata planta, bactericida mata bactéria, fungicida fungos, vermicida vermes, inseticida os insetos e assim sucessivamente. Então, o que eu posso apresentar para vocês que pediram é isso que está na lei. Eu fui na Constituição, na Carta Magna, que é a Constituição Federal do Brasil, da República Federativa do Brasil, 1998, até que alguém, um maluco aí, venha vetar. Até agora não teve nenhum veto, nenhuma parte da Constituição, é o que está, é o que nós temos. Então, é importante quem está criando abelhas, alguns ficam indispostos, ficam chateados, porque eles querem que eu venda abelha, mande abelha para tudo que é lugar do mundo. Eu não faço isso, é crime ambiental. Apanhado num crime desse, pela Constituição Federal, com base na Constituição, nas leis, é crime ambiental. Esse crime, a multa é de R$160 mil inicial, mas tem outros agravos, depende, vai uma série de coisas. Lembrando que, por exemplo, só para falar aqui, aqui tem uma promotora de justiça, uma defensora pública, na verdade, que ela chegou, ela ameaçou pessoas, levar para a cadeia, gente grande, porque faz descumprir a lei. No caso, quando esses processos todos acontecem, cabe sim punição. De modo geral, a maioria não são punidos. Lamentavelmente, tem que dizer que tinha, em 2012, parece, que foi uma reportagem de Jornal Nacional e até Globo Repórter, um pernambucano, que ele tinha uma multa de 6 milhões naquela época, ele estava fugindo da justiça, pulando, saindo de cadeias, etc., e não pagando, por crime ambiental, contra a fauna brasileira. Então, que fique bem claro para vocês, quando vocês pensarem em criar abelha, vocês não podem transitar ela com essa espécie de um local do Brasil para outro, porque se enquadra no crime ambiental. Você só pode criar todas as legislações estaduais que eu peguei, que é com base também na Constituição Federal, elas pode não deixar por quantidade ilimitada de colônias, mas tem que ser criada dentro daquele local específico. Se criar fora daquele local, você pode sim ser enquadrado perante a lei vigente, ok?